Professor Alexandre Pires, o nosso Wilsinho vai te fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Posso falar? É que eu estou esperando. Professor, o que a gente tem comentado muito é sobre essa questão da substituição do Biden. Nesse momento que nós tivemos de ontem, esse ato triste, onde um jovem de 20 anos acerta uma bala ou tenta acertar uma bala em Donald Trump, isso realmente vai deixar o foco da saúde de Biden de fora e nós vamos acabar tendo essa questão de segurança, de crime que já aconteceu, porque a gente fica falando, mas já aconteceu isso no México, aconteceu isso com o premier do Japão. Está virando, não digo uma moda, mas essa questão de segurança vai acabar tirando o foco sobre a saúde do Biden e o Biden vai conseguir sobreviver, até porque um candidato acaba saindo das campanhas muitas vezes por conta da família. A gente sabe que a esposa do Biden não quer que ele saia das eleições. Isso pode realmente tirar o foco dessa substituição para um momento de fortalecimento de uma posição pró-Biden contra Trump, ou isso vai realmente acelerar o processo da retirada da campanha da candidatura de Biden? Nós temos que lembrar, assim, que o processo de nomeação ele já está em curso. O Biden já tem praticamente 400 delegados a seu favor e os outros candidatos que concorriam com ele não somam mais ou menos 50 delegados. Ou seja, o Biden tem praticamente todos os delegados da convenção. O processo, quando nós temos ali esse encontro que é o fim do processo de nomeação, ele é só uma aclamação com resultado que já se acumulou. O Biden pelo processo tradicional, o candidato democrata. A convenção, ainda que ela tenha, digamos, uma soberania, seria muito estranho que ela ignorasse que 400 delegados praticamente já apoiam o Biden. 400 de um número um pouco acima disso de um total. Então, esse processo, para mim, parece um desespero de alguns democratas que acreditavam ali numa possível vitória de um outro nome, mas não aquilo que a própria regra, já dizia. Então, eu não vejo esse desgaste perdurar por muito tempo. O problema é que a Convenção Democrata, como nós falamos no programa, ela vai ser só em agosto, Então é um período ainda de limbo para o Biden. O que eu acho que vai ser demandado do Biden é uma postura presidencial agora diante desse atentado. Ou seja, ele vai ter que se equilibrar em dois papéis. Um, como um candidato que concorre com alguém que sofreu uma tentativa de assassinato, e outra, um presidente que é bastante contra o uso de armas, teve papéis fortes ali ao longo da sua vida senatorial e também agora presidencial com relação aos tiroteios em massa. Então agora ele vai ter que achar alguma maneira de mostrar que ele ainda é presidente, e achar de alguma maneira uma forma ali de demonstrar uma solidariedade ao Trump que vá muito além de uma ligação telefônica. Então essa situação delicada para ele é muito difícil. Se a gente pegar o atual primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ele também ligou para o Trump, outros chefes de Estado ligaram para o Trump. Mas do presidente americano se espera algo. Eu acredito que o comitê de campanha dele deve estar pensando de alguma maneira de endereçar essa questão, para que ele, caso ele seja derrotado, ele não seja visto como um mau perdedor ou alguém que abdicou das suas funções presidenciais em razão de uma disputa eleitoral. É um momento difícil para a sociedade americana e eu acredito que o Biden ali vai achar alguma maneira de tratar disso. Eu acho que é o pior dos mundos, Você tem que lutar contra alguém que sofreu um atentado, enquanto você não é só também uma potencial vítima de atentado. Ou seja, se fossem só 2 candidatos presidenciais, os 2 poderiam ser vítimas, mas agora ele ainda é presidente e aí tem que se solidarizar com um ex-presidente. É um cenário difícil, e nós vamos ver provavelmente uma resposta disso aí na próxima semana. Muito bem. Quem chega agora e se junta ao nosso time é a delegada Raquel Galinatti. Bem-vinda, Raquel. Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde à querida bancada e a nossa audiência super qualificada. Um abraço a todos nesse domingo. Ô Raquel, a gente está repercutindo aí naturalmente este atentado contra a vida de Donald Trump.
num comício ontem lá no estado da Pensilvânia. Muito se fala em falha de segurança. Hoje o presidente Joe Biden já se manifestou afirmando que vai reforçar a segurança do Donald Trump. É uma questão a se pensar, né? Como que um ex-presidente, candidato à presidência, tem facilmente ali alguém em um telhado que vai lá e atira contra ele. Há agora uma revisão completa dos protocolos, Raquel. Com certeza. Primeiramente, o atirador, o assassino, né, foi uma tentativa de homicídio ali, de execução, ele estava fora do local do comício. Mas mesmo assim, em campo aberto, num telhado, facilmente poderia ser... esse local ele poderia ser previamente monitorado, riscos poderiam ser minimizados. Existe sim uma situação de atentados contra presidentes, principalmente lá nos Estados Unidos. Nós temos vários presidentes, inclusive, que já foram vítimas. Não é um elemento surpresa, é um elemento certo. Então, claramente, lá a inteligência, o FBI, todo o gabinete de segurança presidencial, eles têm sim o know-how para prever situações dessa forma. Porém, é muito precipitado, é muito prematuro falar e afirmar que houve uma falha na segurança. E aí, Fabrício? Acho que vai bem em relação ao que a doutora Raquel disse. Aliás, a doutora Raquel, que agora é secretária de Segurança Pública da minha cidade, diga-se de passagem. Lá de Santos. Essa semana eu vi uns stories, a Raquel já botou pra funcionar um negócio lá. Uma abordagem, né? Num túnel do VLT, onde passa o VLT. No túnel do VLT, inclusive ali é divisa, José Menino, é uma situação complicada, sim. E eu acredito, é um estilo de, se você quer um comando, se você quer uma execução, vá junto, para que aquilo seja de acordo, inclusive para a gente ver as dificuldades na execução daquele comando. Então é a minha forma de atuação. Muita gente até achou estranho eu sair do gabinete, como é comum aqueles que estão na gestão, né, de uma secretaria, mas não, minha atuação é assim. As palavras motivam, mas o exemplo arrasta, meu amigo. Raquel Galinatti estava lá, pé no chão, operacional. Vamos voltar aqui para o nosso tema, Diego Tavares. Quero que você faça também uma avaliação e uma pergunta ao professor Alexandre Pires. Professor Alexandre Pires, a respeito de todo o contexto que nós estamos trazendo aqui, o contexto eleitoral, o próprio contexto da afronta à democracia, em relação ao restante do mundo, porque os Estados Unidos, sendo a maior democracia do mundo, acaba sendo espelho para outros modelos democráticos. Qual que é a consequência dessa tentativa de atentado contra o ex-presidente Donald Trump? A principal consequência para o mundo é que todos estavam calculando que havia uma possibilidade de Joe Biden se reeleger. Lembrando que, no caso da OTAN, o Trump sempre teve um pulso muito firme, uma pressão muito grande para que os membros cumprissem as suas metas orçamentárias. Então, para o mundo, existe uma consequência, sim, de um Donald Trump mais severo com seus parceiros europeus. Ou seja, isso vai já entrar na conta. Por outro lado, no caso da China, ainda que houvesse sempre um canal aberto de diálogo entre o Xi Jinping, que é o atual mandatário chinês, e o Donald Trump, o Trump já foi o presidente que iniciou um processo de endurecimento. Nós chamamos ali de guerra econômica, né, na atual geoeconomia. Então, isso vai se endurecer mais. O Biden manteve essa linha de atuação, mas o principal ato dele foi o ato de semicondutores, então a China vai colocar isso no radar. E, por outro lado, existe o conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Ou seja, a Rússia é uma situação ímpar, né? Nós não sabemos se o Trump vai vetar ou não vai vetar o uso de armamento americano. Lembrando que essa semana nós tivemos ali a permissão americana para que Dinamarca e Holanda enviem caças. Então, existe uma reverberação internacional que já vai começar agora. Dentro do contexto americano, eu acredito que a principal consequência é um aumento das doações para o Trump, né? Ou seja, aquelas figuras multimilionárias que estavam demorando para se posicionar, talvez vão seguir ali o caminho do Elon Musk e começar a declarar
um apoio ao Trump, porque isso mudou demais o cenário, né? Então, nós vamos saber o seguinte, que na próxima semana, não só as casas de apostas já estão reverberando essa possibilidade de uma vitória muito mais fácil, né? Um landslide trumpista, mas também figuras importantes da indústria, né, dos bancos e figuras internacionais vão sinalizar ali uma aproximação. Lembrando que o próprio Keir Starmer não só fez uma ligação, mas a ligação parece que foi assim muito mais quase que de agenda. Então o mundo já está colocando no cálculo um Trump presidente. Muito bem, agora sim, Fabrício Naitsky. Não, a doutora Raquel comentava aqui sobre o know-how do serviço secreto americano e, de fato, há toda uma preparação, né? Sempre há toda uma prevenção envolvendo um presidente, até mesmo o próprio candidato, ex-presidente, o Trump, passa por isso, um certo treinamento para uma situação como essas, né? Vejo que ele imediatamente se abaixa depois que ele ouve o barulho de tiro ali, que ele percebe que passou alguma coisa próxima dele, ele imediatamente se abaixa e imediatamente os agentes do serviço secreto ali acabam formando um escudo humano para evitar que ele seja atingido. Isso tudo faz parte de um treinamento bastante extenso. Eu lembrava aqui durante o Jornal da Manhã, Koba, de um caso com o George W. Bush, ex-presidente americano, quando ele estava lá no Iraque. E aí, claro, não estou comparando aqui a gravidade dos eventos, mas na ocasião de uma visita no Iraque em 2008, houve uma tentativa de uma sapatada de um jornalista contra ele. E mesmo esse caso é tratado com muita seriedade pelo serviço secreto, pelas forças de defesa, de segurança dos Estados Unidos, porque o presidente é uma figura ali do maior nível da política americana, e isso tudo é tratado ali com muita seriedade. Sempre tem ali toda uma área vasculhada e, claro, é cedo pra gente dizer que houve uma falha de segurança, mas certamente num campo aberto, assim, fica uma impressão um pouco ruim e há uma pressão contra o serviço secreto americano nesse momento. O porta-voz do serviço secreto se pronunciou hoje cedo, até para tentar rebater um pouco algumas acusações que foram feitas de que foi negada ajuda para Donald Trump, e ele falou o seguinte: ninguém da equipe de Trump pediu ajuda adicional nas últimas semanas. Nós estendemos uma ajuda adicional não só para ele, mas também para Joe Biden por conta própria já nas últimas semanas. Ou seja, o serviço secreto confirmou que aumentou o nível de proteção aos dois candidatos já nos últimos dias, e a gente acompanhou agora há pouco no discurso do Biden, e ele vai voltar a falar sobre isso à noite lá do Salão Oval, que as medidas de segurança para os dois candidatos serão intensificadas, certamente. Ontem teve até uma repercussão muito interessante da gente trazer aqui também, Koba, do Eric Adams, que é o prefeito de Nova York, dizendo que ele ia reforçar o policiamento na cidade como um todo, porque os Estados Unidos têm uma memória de terrorismo muito forte, então não pode deixar de aumentar o policiamento nas principais cidades, principalmente Nova York, onde tem lá, por exemplo, a Trump Tower, né, um dos maiores símbolos do império de Donald Trump, vamos dizer assim. E só continuando a sua fala, muito bem colocada, o Trump pode causar essa confusão porque ele foi um presidente. Hoje, como ex-presidente, obviamente, ele não tem o aparato todo da inteligência americana, como se espera para um presidente. Então, realmente é prematuro falar que houve uma falha na segurança da inteligência de informação.